O tema dessa noite, irmãos, eu quero falar novamente sobre esse assunto, que é um assunto que eu amo estudar, amo falar sobre esse assunto. Nós vamos falar hoje sobre o maravilhoso nome de Jesus. Glória a Deus. Diga assim, o maravilhoso nome de Jesus. Vamos lá, Filipenses 2, versículo 5. Filipenses 2, versículo 5, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Diga assim, o maravilhoso nome de Jesus. E nesse texto que nós lemos aqui, Paulo lhe dá um vislumbre do que é esse nome. Paulo ele afirma que esse nome, debaixo desse nome, todo joelho tem que se dobrar, nos céus, na terra e debaixo da terra. Diga assim, é um nome poderoso. Agora eu preciso dizer a você que a igreja moderna, ela tem tido um conhecimento filosófico ou teórico, teológico desse nome. E eu quero falar um pouco sobre esse nome para que você tenha uma consciência do que é que nós temos, irmãos. Porque veja, o próprio Jesus, quando ele ressuscitou em Marcos 16, versículo 17, Jesus ele queria que nós usássemos esse nome. Lá em Marcos 16, versículo 17, está escrito assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Diga assim, eu sou aquele que crê. Jesus estava falando com nós, irmãos, conosco. Estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Jesus está dizendo aqui que o nome dele liberta os oprimidos, batiza com o Espírito Santo, traz segurança, proteção e livramento, traz saúde e cura para o corpo. Agora, quando lemos esse texto de Marcos 16, o que nós vemos aqui no direito, ok? Quando falamos do direito, o direito usa um termo que se chama procuração. Diga assim, procuração. Já vou falar um pouquinho sobre isso. Em João 14, versículo 12, Jesus disse: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Agora, de que forma nós fazemos essas obras? Obras maiores. O versículo 13 responde: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Diga assim, é o nome de Jesus. Eu quero que você perceba que tanto em Marcos 16, quando Jesus já havia ressuscitado, e aqui em João 14, quando Jesus está falando sobre o futuro, depois de sua ressurreição, Jesus nos deu uma procuração. Tem algum estudante de direito aqui ou algum advogado? Se manifeste, por favor. Eu quero que você levante sua mão. Algum estudante de direito? Já que não temos, eu vou explicar a você o que é uma procuração. A procuração é um documento legal, é um instrumento onde uma pessoa, ela dá, através desse documento, legalidade, autoridade, para que outra pessoa, possuindo esse documento, ela possa realizar ações, ela possa requerer direitos, ou fazer coisas em nome daquela pessoa que deu a procuração. Em outras palavras, se eu tenho uma procuração, por exemplo, do pastor Edson, se ele me der uma procuração no nome dele, eu estarei agindo como se o pastor Edson estivesse agindo, através de mim. Em outras palavras, quando nós entendemos o que é
o nome de Jesus, o significado desse nome, o poder que está por trás deste nome, nós temos em nossas mãos uma procuração, e quando usamos o nome de Jesus, é o próprio Jesus agindo através de nós. Diga assim: o maravilhoso nome de Jesus. Agora, irmãos, a igreja moderna, ela precisa ter consciência desta procuração espiritual que nós temos. Porque lá em Atos 3, a igreja primitiva, Atos 3, versículo 1 em diante, você vê que a igreja primitiva, ela tinha consciência deste documento espiritual, dessa procuração. Porque diz lá em Atos 3, versículo 1, que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele, a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Olha o que Pedro disse no versículo 6 de Atos 3. Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés, e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Porque Pedro, ele tinha consciência de algo que ele possuía, que era dele, e que ele poderia e deveria usar. Estão entendendo, irmãos? Charles Spurgeon, em sua biografia, é narrada uma história de que ele foi chamado para orar por uma senhora que estava morrendo de diversas doenças. Essa senhora morava num casebre muito pobre, um casebre de papelão lá na Inglaterra. Quando Charles Spurgeon chegou na casa dessa senhora, ele reparou que na parede aquele barraco havia um quadro emoldurado e chamou a atenção dele aquele quadro. Então ele falou com a mulher: eu posso levar esse quadro por um tempo? Eu quero ver uma coisa nesse quadro. A mulher: olha, você pode levar, mas você tem que me devolver, porque esse quadro é a herança que eu recebi da minha antiga senhora. Essa mulher que estava morrendo, ela trabalhou durante toda a sua vida para uma condessa. E a condessa, ao morrer, deixou para ela aquele quadro. Quando Charles Spurgeon examinou aquele quadro era um testamento, era uma herança. Aquela mulher, a condessa que havia falecido, deixou uma rica herança para aquela mulher que estava morrendo na miséria. Aquela mulher tinha uma herança, um documento poderoso nas mãos, mas estava morrendo na miséria, porque ela não tinha consciência daquele documento que ela tinha nas mãos. Eu e você que somos cristãos nascidos de novo, nós temos um documento espiritual, nós temos uma procuração. Essa procuração é o nome de Jesus, e você tem autoridade para usar esse nome, para libertar os oprimidos, para curar os enfermos, para batizar as pessoas no Espírito Santo, para restaurar, para salvar. Esse nome nos pertence. Diga assim: o nome de Jesus, ele me pertence. Isso não é arrogância, isso não é soberba. O nome de Jesus te pertence. O mais simples dos crentes, o mais humilde dos crentes, você tem em seu poder o nome que está acima de todo nome. Aleluia! Mas, irmãos, estudando esse assunto, que eu sou apaixonado por esse assunto, um dia eu perguntei a Deus, eu me lembrei de Hebreus 13:8. Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então aquele mesmo Jesus que operou milagres, aquele mesmo Jesus que ressuscitou os mortos, aquele poder que havia no ministério de Jesus, está disponível hoje também. Mas eu perguntei a Deus: Senhor, por que parece que nós temos usado o nome de Jesus com tão poucos resultados? Temos que ser honestos, irmãos.
A igreja moderna tem usado o nome de Jesus, mas os resultados não têm sido proporcionais ao uso. Então o Espírito, ele me disse, eu até anotei aqui, o Espírito me disse assim: a minha igreja não tem revelação do valor que há neste nome. A minha igreja não tem a devida reverência que esse nome merece. E de fato, nosso querido irmão sabe do que eu vou falar, nós temos usado o nome de Jesus, irmãos, para tudo. Uma brincadeira, uma frase de efeito. Nós não temos tido a real noção do que está por trás deste nome, do que este nome significa. E sabe de uma coisa? Usar o nome é diferente de ter revelação do nome. Usar o nome é diferente de ter entendimento revelado do que significa esse nome. Vocês se lembram daquela passagem em Atos 19, versículo 13, quando alguns exorcistas ambulantes, os filhos de Seva, eles viram Paulo expulsando demônios pelo nome de Jesus, eles quiseram imitar. E lá diz em Atos 19, 13, vamos ler, por favor, Atos 19, 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus. Tentaram invocar, eles não tinham entendimento do que era esse nome. Eles estavam pensando que era um nome, era um chavão, era um nome como abacadabra, era um nome como pelos poderes de Grayskull. Eles foram testar esse nome. Diz lá o versículo 13, e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. O único homem possesso por espíritos malignos envergonhou e humilhou 7 outros homens. Porque esses 7 outros homens queriam usar o nome de Jesus como se fosse um chavão. E quando o Espírito Santo falou comigo, irmãos, eu percebi que inconscientemente muitos crentes não têm tido o entendimento e a devida reverência que este nome deve receber. Tem muitos crentes, irmãos, que usam o nome de Jesus como um protocolo ou um carimbo para terminar a oração, mas ele de fato não entende o que está por trás desse nome. Senhor, eu oro a Ti e peço a Ti em nome de Jesus, amém. A pessoa não tem o real entendimento do que ela está falando. Vocês estão comigo, irmãos? Estão entendendo o que eu quero dizer aqui? Mas eu quero trazer um pouco dessa revelação do que há por trás do maravilhoso nome de Jesus. Diga assim: o maravilhoso nome de Jesus. Eu havia dito no começo da nossa ministração, o nome de Jesus é uma procuração. É uma procuração que, se você entende o que tem nesse nome, se você crê no poder desse nome, e você usar este nome, crendo nele, é como se Jesus estivesse agindo naquele mesmo momento, naquela mesma circunstância. Eu falo muito aqui pela escola dominical, pelas manhãs, hoje eu falei muito rapidamente. Qual é a grande diferença entre qualquer outra religião que você possa pensar agora, que você possa se lembrar nesse momento? Qual é a grande diferença de qualquer outra religião para o Evangelho? E eu vou te responder. A grande diferença: Buda morreu e não ressuscitou. Allan Kardec morreu e não ressuscitou. Mas Jesus ressuscitou ao 3º dia, está à direita de Deus em poder e glória. Nós estamos com Ele. E a grande evidência de que Jesus está vivo é que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E Ele ainda opera milagres. Ele liberta os oprimidos. Ele salva o aflito. Ele restaura vidas. É o poder de Deus em manifestação que diferencia o Evangelho de qualquer outra religião. E nós precisamos entender uma coisa, irmãos: o mundo não está precisando de mais religião.
religião tem aos montes, religião tem a dar e vender. Mas o que o mundo precisa é conhecer o poder de Deus. E nós temos o poder daquele que vive e reina para todo sempre. Está à direita de Deus. Em Efésios 2:6 diz que nós estamos assentados com Cristo, à direita do Pai. Aleluia! Um dos maiores nomes, um dos maiores evangelistas do século XX, um homem tremendamente usado por Deus, Tommy Lee Osborne, ele dizia a seguinte frase: o evangelho sem o poder de Deus é uma religião qualquer. Aleluia! Agora, qual é o poder que está no nome de Jesus? Vamos desenvolver um pouquinho isso aqui. Pergunta para o irmão que está do seu lado: qual é o poder? Mas pergunta com vontade, por favor. Qual é o poder que está disponível no nome de Jesus? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Agora, antes de entendermos o poder que há nesse nome, eu preciso dizer a você que um nome, o que torna um nome, não estou falando agora do nome de Jesus. Aqui na Terra, quando falamos sobre nomes, o que é que torna, irmãos, um nome grandioso? O que faz um nome ser grande? Eu elenquei aqui 3 coisas que tornam um nome grandioso. O nome, ele é grandioso quando ele é herdado. Por exemplo, se você é um filho de um rei, né? Se você é da dinastia de um Windsor, se você nasceu numa família poderosa, os Rockefeller, os Onassis, se você nasceu na família aqui no Brasil, Moreira Salles, você terá um nome poderoso, um nome grandioso, porque você herdou um grande nome. Então, um nome, ele se torna grandioso, ele pode ser herdado. É uma das formas de você ter um nome grandioso. Por exemplo, William, se fosse William Abravanel, né? Dá um outro peso, não é William? William Abravanel, um parente de Silvio Santos, né? É um nome poderoso, porque ele teria nascido nessa família, herdou um grande nome. Agora, um grande nome, ele pode vir por conquista. Como assim por conquista? Alguém faz um grande feito, uma grande descoberta, alguém cria algo inovador e constrói um grande nome. Por exemplo, irmãos, houve na história do futebol brasileiro um jogador chamado Edson Arantes do Nascimento, conhecido pelos senhores como Pelé. Ele foi um homem que jogou futebol como nenhum homem na história, a tal ponto que o Romário reconhece o Pelé como sendo melhor que ele. E isso é um feito. Agora, Pelé, ele construiu seu nome jogando futebol, por um grande feito. E um nome, ele se torna grande por doação. O que é isso, doação? Se eu der um cargo para a pastora Cristina de embaixatriz, isso dá valor ao nome Cristina, a embaixadora Cristina, né? Porque ele foi um nome recebido por doação. Então, vamos lá. Um nome, ele se torna grande por herança, ele pode se tornar grande por conquista e pode se tornar grande por doação. O nome de Jesus é grande pelas 3 coisas. Vou repetir. O nome de Jesus é grande pelas 3 coisas. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Diga assim: Jesus obteve o seu nome por herança, por conquista, por doação. Por conquista, nós lemos o texto de Filipenses 2:9, que Jesus, ele abriu mão da sua glória, ele foi humilhado, ele se fez como homem, ele morreu numa cruz. E diz assim, Filipenses 2, versículo 9, Filipenses 2, versículo 9, pelo que, o resultado de Jesus ter se humilhado, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Jesus fez um grande feito e ele conquistou um grande nome. Muitos teólogos acreditam, e eu penso nessa mesma linha, com base nesse texto aqui, que já havia, irmãos, no universo, já havia em todos os tempos, um nome guardado
para alguém que merecesse aquele nome. E esse nome era Jesus. Quando Jesus, ele se humilhou e morreu na cruz e ressuscitou, toda esta obra, ele conquistou esse nome que estava guardado para ele no universo. Diga assim: Jesus conquistou um grande nome. Colossenses 2,13 diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quando Jesus disse está consumado, o diabo pensou que era a sua vitória, mas Jesus estava expondo o reino das trevas, estava humilhando o diabo e os seus anjos, estava vencendo a morte por mim e por você. E por esse grande feito, ele conquistou o nome que está acima de todo nome. O nome que todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, tem que se dobrar debaixo desse nome. Aleluia! Diga assim: Jesus conquistou um grande nome. Agora, eu disse que Jesus conquistou um grande nome, mas eu também disse que Jesus conquistou o nome dele também por herança. Jesus também herdou o nome dele. Em Hebreus, capítulo 1, por favor. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Vocês estão gostando, irmãos? Glória a Deus. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 diz assim: havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, através dos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita na majestade nas alturas. Olha o versículo 4, foco no versículo 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Diga assim: Jesus herdou o seu nome. Diga assim: Jesus conquistou o seu nome. Jesus herdou o seu nome. Agora, quando que Jesus herdou o seu nome? Versículo 5. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será filho. Jesus, ele herdou um grande nome, nesse momento que Deus disse para ele: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E agora nós vamos montar um quebra-cabeças. Diga assim: montando um quebra-cabeças. Diga com mais entusiasmo: montando um quebra-cabeças. Quando foi que Deus disse para Jesus: tu és o meu filho, eu hoje te gerei? E aqui, eu quero que você entenda algo, irmãos. Jesus, muitas pessoas pensam que Jesus ele foi criado, gerado, quando ele veio à terra. Não. Jesus não foi gerado quando veio à terra. Jesus, ele recebeu um corpo. Ele já existia com o Pai, mas ele recebeu um corpo. Hebreus 10:5 diz assim: por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. João 1,14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Diga assim: Jesus já existia quando veio à terra. Então, como é que Deus disse para ele em algum momento: tu és meu filho, eu hoje te gerei? Quando foi que Deus disse isso para Jesus? Hebreus 5:5 tem a resposta. Hebreus 5:5 diz assim: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei.
Deus disse para Jesus, tu és meu filho, eu hoje te gerei, quando Jesus foi glorificado. Então vem mais uma pergunta. Quando Jesus foi glorificado? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Quando Jesus foi glorificado? Atos 13, versículo 33. Atos 13, versículo 33. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quando Deus gerou a Jesus, se ele já existia com o Pai, o texto aqui em Atos 13, 33, diz que Deus disse isso para Jesus, quando Jesus foi ressuscitado dos mortos. Deixa eu te explicar uma coisa, não sei se você tem esse entendimento. Lá na cruz, em Mateus 27, versículo 46, Jesus estava morrendo e ele gritou, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? O que estava acontecendo ali, irmãos? Jesus estava sendo feito pecado por nós. Diga assim, Jesus estava levando os meus pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é o que? É a morte espiritual, a separação de Deus. Quando Jesus gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava provando pela primeira vez em sua existência a separação de Deus. Ele estava provando a morte espiritual por mim e por você. Ele estava levando os nossos pecados. Ali na cruz ele estava nos substituindo. Ali estava acontecendo uma troca. Os pecados que eram meus e seus estavam todos indo para Jesus. E naquele momento, Jesus foi separado de Deus. Ele provou a morte espiritual por todos os homens. E a Bíblia diz que ele desceu e ficou 3 dias no mundo dos mortos, no Hades. Algumas traduções falam inferno. Jesus ele foi às partes mais baixas da terra. Por mim e por você. Era para eu estar lá e para você estar lá. Mas ao terceiro dia, Deus bradou, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E Deus levantou Jesus dos mortos, e ele foi o primeiro homem a nascer de novo. Por isso a Bíblia chama Jesus de o primogênito dentre os mortos. E eu e você, quando aceitamos a Cristo um dia, nós nascemos de novo, exatamente como aconteceu com Jesus, nos tornamos novas criaturas, nós fomos crucificados com Ele e ressuscitamos com Ele. E naquele dia que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, Jesus herdou um nome que está acima de todo nome. Diga assim, Jesus conquistou o seu nome. Jesus herdou o seu nome. Diga de novo, Jesus conquistou o seu nome. Jesus herdou o seu nome. Agora eu disse que também um grande nome, ele pode ser recebido por doação, uma nomeação. E Jesus também recebeu o nome dele por uma doação, por uma nomeação. Quando Jesus estava vindo ao mundo, em Mateus capítulo 1, versículo 21, Mateus capítulo 1, versículo 21, um anjo disse para José, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Você vai doar a ele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Diga assim, Jesus recebeu o seu nome por doação. Deixa-me dizer algo aqui, que é muito diferente o pensamento do oriental para o ocidental, né? Não sei se você tem esse entendimento, mas para o oriental, especialmente o povo judeu, o povo hebreu, o nome tem uma tremenda importância. Porque o nome para o povo judaico, o pastor Joel gosta muito de estudar a cultura judaica. O nome para o povo judaico, ele fala do caráter da pessoa, da missão da pessoa e do propósito divino da pessoa.
Eu vou repetir. Para o povo judeu, o nome ele fala do caráter da pessoa, fala da missão da pessoa e fala do propósito da pessoa. Na Bíblia você vê que não foi só Jesus que teve o seu nome determinado como ele deveria ser chamado. Nós vemos em outros textos na palavra, por exemplo, irmãos, Jacó, quando ele lutou com o anjo, o nome Jacó significa trapaceiro, enganador. Mas Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E para você ter uma ideia da importância do nome Israel, o país hoje, que nós conhecemos como Israel, é um país minúsculo, irmão. Se eu não me engano, Israel é menor que o estado de São Paulo. Mas Israel é uma das nações mais poderosas do mundo. Sabe essas tecnologias que os senhores usam, que talvez os senhores pensam que surgiu nos Estados Unidos? GPS, por exemplo, o GPS... sinais de satélite, eles nasceram em Israel. Diga assim, Israel é uma nação poderosa. Mas lá atrás, Deus mudou o nome de Jacó, porque Deus faria de Jacó uma poderosa nação. Então Deus precisava mudar o nome de Jacó para Israel. Quantos aqui se lembram de Abraão e Sara? O primeiro nome deles era Abrão, com um A só, e Sarai. Quando Deus prometeu que Abraão seria pai de multidões, Sara era uma mulher estéril, Abraão era um homem velho. Antes de se cumprir a promessa, a primeira coisa que Deus fez, mudou o nome deles. Abraão, você não vai mais se chamar Abraão com um A só, mas vai ser Abraão, pai de multidões. Sarai não vai ser só princesa de uma família, mas vai ser a princesa de multidões. Deus mudou o nome de Sara, de Sarai para Sara, porque eu repito, para o povo judaico, o nome ele fala do caráter da pessoa, do propósito divino da pessoa. Estão entendendo, irmãos? Então, Sara, ela precisava se ver como uma mulher, uma mãe de multidões. Então, a primeira coisa que Deus fez, ele providenciou a mudança no seu nome. Estão comigo, irmãos? Muito bem. Agora, para o povo ocidental, para o brasileiro, né? Como geralmente se dá nomes? Se dá nomes porque um grande artista está na moda, um personagem de novela, às vezes um nome que você achou bonitinho, Enzo, Cauã, Luna, Sol, Subaquias, Erivir Selton. Então as pessoas vão inventando os nomes, elas não têm a noção do poder que há por trás de um nome, como o povo judeu, ele vê o valor de um nome. Estão comigo, irmãos, até aqui? Agora, eu não sei, os senhores que estão aqui me ouvindo, mas eu comecei, acho que todo mundo aqui já pesquisou o significado do seu nome, né? Quem já pesquisou o significado do seu nome? Levanta a mão para eu ver aqui. Quase todos, né? Então, eu pesquisei o significado do meu nome, Leandro, né? Leandro, Leonardo também é uma variação. Leandro significa leão poderoso. Olha só, irmãos. Hã? Leão poderoso. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. Quantas vezes, irmãos, eu precisei me lembrar, em momentos de dificuldade, o significado do meu nome, um leão poderoso. Eu não sei se a minha mãe tinha consciência do significado do meu nome quando ela deu esse nome, mas o meu nome significa leão poderoso. E aí eu me aventurei aqui, os irmãos me dão licença, mas eu peguei os nomes de algumas pessoas aqui. Inclusive eu perguntei para os nossos queridos visitantes o nome deles, né? Parecia que eu estava demonstrando um genuíno interesse, mas eu queria pesquisar para ver o que significava o nome de vocês. Estou brincando, irmãos. Eu pesquisei uma vez o nome da Fabiana, minha esposa, né? A Fabiana, o significado dela é plantadora de favas. Talvez você não está entendendo muito o que significa, mas para os romanos, as favas, elas simbolizam prosperidade. Bons empreendimentos. E é uma coisa interessante, irmãos, a Fabi, ela tem um talento de pegar coisas simples e fazer um espetáculo, e fazer algo grandioso, algo bem feito.
Eu percebo essa característica nela, às vezes, até na hora de fazer comida. Ela pega ingredientes simples que você não vê grande importância, ela transforma num banquete. Ela é uma mulher que ela transpira prosperidade. Aí, irmãos, o Luca, quando a gente deu o nome do Luca, eu procurei saber o significado antes, e Luca significa alguém que tem luz própria. E de fato, irmãos, é interessante como que o Luca, ele tem, digamos assim, uma liderança natural entre os amigos. A gente percebe que ele influencia as pessoas, né? Ele chama atenção. Camila, eu tenho duas Camilas aqui, eu tenho a Camila Sênior e a Camila Júnior, né? Mas vai para as duas aqui. Camila, ela vem de um termo chamado Camilos, que significa mensageira dos deuses. Quem esteve há 3 ou 4 semanas atrás, viu a Camilinha ensinando na escola dominical. Se você esteve aqui, você viu que ela, de fato, foi uma mensageira dos deuses, né? Quem já viu a presbítera Camila pregando, você vai constatar que isso é verdade. O William é protetor resoluto, aquele que protege, guerreiro obstinado, conquistador. Diga assim, uau! A Verônica está aqui? A Verônica, portadora da vitória. O Diego, aquele que ensina, instruído, conselheiro. Vocês já viram o Diego pregando, irmãos, às quartas-feiras aqui? Elaine, reluzente, brilhante, raio de sol. Vamos lá, gente, eu quero ver vocês. O Luiz, olha o Luiz aqui, gente. O Luiz, você olha o Luiz assim, você não dá muita coisa por ele, né? Mas o Luiz, ele é guerreiro famoso, combatente glorioso, ilustre na batalha. Diga assim, ó! Josias, levanta a mãozinha, Josias. Josias, Deus cura, Deus ampara. O Senhor é o nosso auxílio e sustento. Cirleia, campo brilhante, pasto luminoso, clareira resplandecente, nome que sugere beleza natural, serenidade, pureza e vitalidade. Vamos lá, gente, por favor, me ajudem aí. Alexandre, protetor dos homens, defensor da humanidade, aquele que afasta o inimigo. Você está segura com ele aí, hein? A Cláudia, aquela que tem perseverança, forte, vigorosa, resiliente. Deixa eu ver se tem. Tem um nome que eu preciso falar aqui. Esse não pode faltar. Quem quer saber o que significa o nome Edson? Quem quer saber o que significa o nome Edson? O nome Edson é filho do guardião das riquezas, filho do amigo rico, filho da riqueza. Esse homem só anda com gente que tem, irmãos. E vamos aqui avançar, que eu não quero fugir do assunto. Talvez, eu não sei se tem algum nome aqui que não tenha um super significado, né? Por exemplo, eu fui pesquisar Joversi e tive a seguinte resposta: não tem o significado estabelecido em dicionários. Estou brincando. Agora, olha só, irmão Joversi e demais pessoas aqui que, de repente, o seu nome não tenha um significado grandioso. Efésios 3, versículo 14, diz assim, Efésios 3, versículo 14, por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. O que é que esse texto está dizendo? Que nós somos a noiva de Cristo, nós somos casados com Cristo. Quando eu me casei com a Fabi herdou o meu sobrenome Souza. Ela carrega o meu sobrenome Souza. Para onde ela vai? Então todos nós, irmãos, carregamos o nome de Jesus. Para onde nós vamos? Não importa o que o teu nome significa. O nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. E você é da família de Cristo. O nome de Jesus faz parte do teu sobrenome espiritual. Aleluia, diga assim, eu sou da família de Cristo. Eu sou da família de Cristo. Joversi de Jesus. Edson de Jesus. Cristina de Jesus. Elaine de Jesus. Você tem o sobrenome mais poderoso do universo. Aleluia.
Agora vamos voltar ao significado do nome de Jesus, que esse é o assunto central, né? Por exemplo, Isaías 9,6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, ou o seu nome significará, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Diga assim: Jesus significa maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas eu quero trabalhar algo que o próprio Jesus disse de si mesmo, em uma conversa em João capítulo 8, versículo 24, diz assim o texto, Jesus estava falando aqui: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Versículo 28, por favor. O mesmo Jesus continuou. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Agora você pule, por favor, para o versículo 58. 58 diz assim: respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Diga assim: Jesus é o eu sou. E o que significa eu sou? E aí, eu preciso te lembrar de uma conversa que ocorreu em Êxodo capítulo 3. Quando Deus chamou Moisés de volta para o ministério, você se lembra que Moisés ficou 40 anos no deserto, constituiu família, morou com o sogrão, estava preparado, né, irmãos? Quem mora com o sogrão está preparado para tudo. Então Deus chamou Moisés não se sentia pronto. Então começou uma conversa ali em Êxodo capítulo 3. Eu quero que você vá comigo para o versículo 13. Nessa conversa, Moisés questionou a Deus. Êxodo 3, versículo 13, diz assim o texto: disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Versículo 14, a resposta de Deus. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Talvez ainda não está claro para você o que significa isso aqui. Nessa conversa em que Moisés estava tentando criar motivos para não agarrar o teu chamado, em um dado momento Deus disse para ele: eu sou, você só diga para eles que eu sou. Por que Deus respondeu isso, irmãos? E no hebraico isso fica muito claro. Na verdade, se Deus fosse se explicar para Moisés, se ele fosse se qualificar em toda a sua dimensão e grandeza, é possível que essa conversa estivesse acontecendo até hoje, porque não tem como definir a grandiosidade de Deus numa única conversa. Então Deus disse o seguinte para Moisés: olha, Moisés, diga que eu sou. O que significa? Eu sou a tua cura se você precisa de cura. Eu sou a tua provisão se você precisa de provisão. Eu sou teu livramento se você precisar de livramento. Eu sou a tua segurança se você precisar de segurança. Eu sou a tua sabedoria se você precisar de sabedoria. E digo mais, Moisés, se você precisar de alguma coisa que não existir, eu crio para você. E Jesus em João 8 disse: eu sou. Então o que é que Jesus estava dizendo? Jesus é proteção se você precisar. O nome de Jesus é segurança se você precisar. O nome de Jesus é cura de enfermidade se você precisar de cura. O nome de Jesus é libertação se você precisa de libertação. O nome de Jesus é provisão se você precisa de provisão. O nome de Jesus, ele ressuscita dos mortos se você precisa de vida. O nome de Jesus dá vista aos cegos. O nome de Jesus traz paz e descanso se você precisa de paz e descanso. O nome de Jesus significa: eu sou tudo aquilo que você precisa. Aleluia! Para a gente finalizar, irmãos,
Eu quero trazer uma informação para a gente encerrar. Existe um livro americano, não traduzido no português, The Names of Jesus, de Elmer Towns. Esse livro é do século XIX, se eu não me engano. Ele elencou em toda a Bíblia mais de 700 nomes, símbolos, títulos, descrições que descrevem o nome de Jesus, o seu caráter e o seu propósito divino. Nós lemos aqui, Jesus é conselheiro em Isaías 9:6. É o nome sobre todo o nome, Filipenses 2:9. É fiel e verdadeiro, Apocalipse 19:11. É o nosso precursor, Hebreus 6:20. É o meu ajudador, Hebreus 13:6. Esperança nossa, 1 Timóteo 1:1. Rei dos reis, Apocalipse 19:16. Rei de paz, Hebreus 7:2. A vida, João 14:6. O pão vivo, João 6:51. O médico, Lucas 4:23. Poder de Deus, 1 Coríntios 1:24. Ressurreição e vida, João 11:25. O mesmo ontem, hoje, eternamente, Hebreus 13:8. Esperança, Tito 2:13. A verdade e o caminho, João 14:6. Aquele que sustenta todas as coisas, Hebreus 1:3. A palavra da vida, 1 João 1:1. E poderíamos ficar horas aqui falando tudo aquilo, irmãos, que o nome de Jesus significa. E que eu e você temos essa procuração. Diga assim: eu tenho esse nome. Esse nome me pertence. Porque eu sou uma nova criatura. Aleluia. Fique de pé, por favor. A partir de hoje, você nunca mais vai tratar o nome de Jesus como um nome qualquer, como um nome comum. O nome de Jesus não é comum, é um nome que está acima de todo nome. Todo joelho, a Bíblia não dá opção, todo joelho talvez se dobre, não. Todo joelho tem que se dobrar, debaixo dos céus, na terra e debaixo da terra. Diga assim: eu tenho o nome de Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, quando Pedro estava falando com a multidão em Atos, capítulo 3, sobre a cura do aleijado, Atos 3:16 está escrito: pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Nós vamos orar, mas eu gostaria, irmãos, 7h53 ali agora, eu gostaria de 5 minutos para a gente encerrar. Eu gostaria de orar por você que crê no nome de Jesus, por você que está entendendo o que esse nome pode fazer por você. E se você crê no poder que há desse nome, se você está enfermo, você vai sair daqui curado. Se você está precisando de direção, você vai receber direção. Se você está precisando de libertação, você vai receber libertação. Você quer o batismo com o Espírito Santo? Pelo nome de Jesus, você vai receber o batismo com o Espírito Santo.